Baixa Pacha, amigos! Sejam bem-vindos ao podcast, ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. Eu sou Omar Aburaf e eu descobri que o grande fato da minha vida é Jesus Cristo. Antes de mais nada, aperta lá embaixo, se inscreve no canal, comente, compartilha para os irmãos, para eles levarem o evangelho, levarem o reino aí em todas as cidades do Brasil. Nos siga em todas as plataformas do Insta, do Facebook, do TikTok. E é isso, gente. Fazem o serviço de vocês. E como vocês estão vendo, o Rudinei não está comigo, ele está ocupado com sua filha, nova membro da casa, Alice. Deus te abençoe, Rudy, te amo. O Rudy é um amigaço, irmão. E hoje a gente está com um irmão aqui, um amigo, irmão pastor, né? Pastor Walter Miranda. Deus te abençoe, pastor. Amém. Geralmente o Rudy faz essa iniciativa, essa apresentação, mas eu estou tentando levar. Okay. Como é que você está, pastor? Bem, graças a Deus, vivendo o propósito de Deus, né? Amém. No centro da vontade do Senhor, sempre. Você é pastor, né? Sou pastor. Glória a Deus por isso. Pastor, a gente começa sempre as nossas perguntas com o nosso convidado de como conheceu Jesus Cristo. Qual foi o seu testemunho? Você conheceu Jesus por uma experiência? Você nasceu num berço cristão? Você era macumbeiro? Era ateu? Como é que foi essa iniciativa aí? Pois bem, eu sou da terceira geração de pastores, né? Meu avô era pastor, meu pai é pastor até hoje, de uma grande comunidade em Apucarana, e eu sou pastor também. Depois de mim tem outros irmãos pastores, tios, e a geração de pastores segue aí. Então já conheci Jesus já desde criança, num berço cristão. Você nasceu num berço cristão. Exatamente. Desviou, deu alguma desviadinha? Não, chegar assim a assumir que estou desviado, não. Mas porque geralmente a maioria das pessoas quando elas nascem no lar, a maioria, ou a metade, eu não sei, elas dão aquela desviadinha. Sim. Aí de repente conhecem um verdadeiro Cristo, né? Eu vou provar o mundo um pouquinho, exato, coisa desse tipo. Não. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu te conheci você estava numa mesa com o pastor Nicolete a vez passada. Desde lá eu anotei seu nome na lista. E a gente teve o contato agora, na semana passada. Assim, a gente se surpreende com várias histórias sobre evangelho, sobre missões. E uma das histórias que eu já ouvi é sobre a sua história. Você, como brasileiro, pastor aqui no Brasil, como é que deu essa louca de você ir nas aldeias e servir? Como é que foi o primeiro contato? Pra gente começar, né? Como é que foi esse contato de você servir dentro das aldeias indígenas, de você seguir esse caminho? Foi uma vocação que você acredita que Deus te deu ou foi uma escolha que você falou, cara, isso é pra mim? Como é que foi? Não, eu não escolhi. Na verdade, esse é um chamado de Deus e eu não escolhi fazer isso. Eu me formei no Seminário Batista, no Rio Grande do Sul, e pastoreei algumas igrejas no Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, e estava bem, num momento ministerial excelente, economicamente, com muitos amigos, viagens para o exterior, e fui chamado por Deus para cumprir esse ministério, e no início sem eu querer, essa foi a verdade. Não queria obedecer o chamado, porque tinha noção de que era um chamado muito, muito doido, muito desafiador e ia me custar muito caro. No início eu resisti, mas depois foi assim algo que entrou dentro de mim e foi maior do que eu. No final a gente obedece a voz de Deus. Eu não pude segurar para mim. Como é que foi o primeiro contato com a aldeia que você fez? Foi aqui no Paraguai? Foi no Brasil? Eu não sei se tem no Brasil. Tem, né? Mas aqui... Tem. Nós tem aqui no Brasil, que a partir de São Miguel do Iguaçu já tem. Já tem. Porque a gente fala o que não sabe. Né? Porque agora você está falando a partir de São Miguel do Iguaçu. Eu não tinha ideia que tinha. Sim. A gente, geralmente, brasileiro já vai lá direto na Amazonas. Sim. Mas tem aqui no Brasil, em várias cidades. São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Diamante do Oeste, Santa Helena, todas têm. Santa Helena tem mais de 6 aldeias indígenas. Uau! E como é que foi o seu primeiro contato? Foi aqui no Brasil ou foi no Paraguai? Foi na Argentina. Uau! Eu vim do Rio de férias, né, para passar férias aqui em Foz, com a família, e fui conhecer a feirinha da Argentina ali, uma noite, e enquanto eu comia, entrou uma criança
sem camisa, vendendo os bichinhos descalços. E veio um garçom e bateu com a vassoura na criança, tocou para fora. Uau. E isso eu me levantei para questionar o garçom. E ele disse, esse é o índio que vive aí no mato. Tem que sair daqui. Quando falou a palavra índio, virou uma chave dentro de mim. E eu caí na cadeira, assim, fiquei um pouco meio que fora de si. E daí, quando retomei a consciência, fui buscar a criança onde que estava, comeu com a gente ali. E aquela palavra índio não saiu mais do meu coração. Uau. Eu vim para Foz, vim dormir aqui, outro dia peguei um guia turístico e falei, onde que é tal de índio que tem na Argentina? Uau. E daí entrei na Argentina, na aldeia, e tudo que eu aprendi, teoricamente, sobre João 3,16, que nós aprendemos no seminário, sobre o amor de Deus, isso tudo caiu por terra. Uau. E algo muito forte, assim, eu comecei a viver naquele momento. Só um bom susto para impactar a pessoa, Só né? um bom susto, é verdade. Uau, glória a Deus por isso. Como, assim, a gente conversando assim, a gente não consegue imaginar as provas que você passa. Quais são as provas? A linguagem, questão da língua. Não sei se eles falam português ou espanhol. Aqui no Brasil é Guarani, português, né? Guarani. Como é que você faz em questões da linguagem, Guarani? Você tem Bíblia em Guarani? Sim, Bíblia em Guarani. Tem Bíblia. Hoje existe Bíblia em Guarani e também em espanhol, né? Os jovens, eles falam 2 idiomas, o Guarani e o espanhol. Aham. Os mais de idade, só o Guarani mesmo, né? Sim. Mas nós procuramos entregar a Bíblia em Guarani também para eles todos. Na Argentina também em Guarani e espanhol. E o desafio no início de ter a Bíblia no próprio idioma foi muito desafiador, porque poucas editoras querem publicar a Bíblia em Guarani, porque não tem lucro. Sim. Quem é que vai comprar uma Bíblia em Guarani? Tem que Entende? ofertar, tem que entregar. Exatamente. Então, mas hoje nós já temos, hoje estamos aí com mais de 6.000 indígenas batizados. Uau. E eles, cada um tem suas Bíblias e tudo ofertado mesmo, porque eles não podem comprar as Você Bíblias. se sente um índio que você falou? 6.000 índios batizados. No ano 2018, naquele ano batizamos 612 indígenas. Uau, glória a Deus E por aí isso. um cacique me deu um cajado de madeira, assim, feito com madeira rústica. Uau. Disse, você é o pastor dos índios, né? Uau. E aí Foi aqui no Paraguai. Foi no Paraguai. Glória a Deus por isso. E eu entro entre essas aldeias todas, qualquer hora da madrugada, de manhã, de noite. Se acostumou e eles se acostumaram, né? Sim. É o pastor doido que veio lá da cidade e veio pregar pra gente. Como é que você faz para traduzir a Bíblia quando você vai pregar? Assim, por curiosidade. Então, no início eu tinha um intérprete, né? Alguém que Certo. interpretava e eu falava e ele traduzia. Até hoje, para pregar, não consigo pregar no Guarani. Me comunicar, sim, falo, converso com eles, mas até hoje mesmo, para pregar, Baixapá. tem que ter um tradutor. Baixapá. Baelarei. Ó, tem outro paraguaio aí Tem que outro fala aí? em Guarani também. Pois é, e é Não fala? Hakuterei. Hakuterei. Demasiado. Mas assim, eu trabalho no Paraguai, né? Eu, desde jovem, comecei a trabalhar lá. E os paraguaios falam muito o Guarani no meio de todos os povos. Isso, a questão cultural é muito massa. E eles me chamavam de jaguapiru, cachorro magro. Sim. Porque eu era bem magro. Aí eles falavam pra mim jaguapiru. E isso saiu nunca mais saiu da minha cabeça. Mas é muito legal essa linguagem que eles usam, que ainda estão salvando, né, a questão cultural, né? Sim. E os índios, o paraguaio ali por si, ele ainda... Alguns ainda não tenta esconder um pouco o Guarani. Certo. Mas o castelhano, né, o Sim. espanhol. Mas o índio tem aquela alegria de manter mesmo. Boa. A tradução mesmo. É igual esses, como é que fala? Os gaúchos. Exato. Que eles, não vou vender o que eu sou, a minha Isso. cultura. Eu vou falar. Fala mesmo. Eu não falo igual o gaúcho, mas eu tô dando um exemplo. Igual eu. Eu sou libanês, né? Eu sou Sim. sou árabe, nasci no Líbano. Eu sempre falo com meus amigos, cara, meu sotaque é horrível. Por quê? Porque eu sou libanês e falo bem, só que esse sotaque não sai. Só que, o que Deus está fazendo? Para eu ser identificado. O turco está aí. Você entendeu? Mesmo falando português, tem o sotaque. Tem né? o sotaque que não sai. Mas é bom viver e aceitar. E não Sim. ter vergonha, né, dessa questão. Pastor Walter,
Você teve algum você recebeu alguma profecia sobre isso? Como é que foi? Ou foi aquele menino que você viu na porta do restaurante? Na verdade, então, aquilo entrou dentro de mim, parecia assim que eu não seria feliz, não seria Se não ajudasse, realizado, se eu não deixasse a minha vida e me dedicasse a isso. Então, eu entendi que era um chamado de Deus e isso foi maior do que as minhas decisões. Como eu já disse, sabia o preço que ia ser pago por isso, mas eu não pude resistir. Isso me escolheu, eu não escolhi. Boa. É boa você mencionar isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que Deus quer delas. Sim. E eu quero que Deus faça de ter muitos seguidores no Insta, de ser alguém famoso, de ser alguém, né? Sim. A gente, quando fala de ser alguém, ser um X, né? Não vamos mencionar nome. Só que a pessoa não sabe o que Deus quer da gente. Pois é. E isso você encontrou, né? E você está no centro da vontade de Deus. No início é muito confuso. Exato. Você não está entendendo o que está acontecendo, né? Está sem direção, né? Entende? Você sair do Rio de Janeiro, a capital, que eu amo o Rio de Janeiro, tenho casa lá. Para vir na aldeia indígena. E de início morar na Argentina debaixo de uma lona, entende? Sim. Sem salário pastoral, sem ajuda de custo, entende? Eu tinha meu salário garantido, um bom salário, plano de saúde, seguro de vida. Uau. E vim morar debaixo de uma lona, assim, com a família. Na fé. Entende? É somente fé mesmo, né? E quem está vivendo isso, não, humanamente é impossível. Glória a Deus por isso. Professor Walter, você mencionou a questão do cacique. No começo que você foi lá pregar nas aldeias, você teve alguma perseguição dos líderes da aldeia, dos caciques? Caciques se diz? Na aldeia tem dois governos, né? O governo humano, que é o cacique, e o espiritual, que é o pajé. Tá. Então o pajé não quer abrir mão da sua cultura. O pajé é o homem ou é o espírito? Não, o pajé é um indígena mais antigo que invoca os espíritos. Tá, entendi. Responsável pela atuação maligna. Certo. Dentro da aldeia, né? Certo. Que apresenta as crianças quando nascem, leva aos altares, fazem as obras de bruxaria. Esse é o pajé que domina o território da aldeia. Então o pajé, assim, a gente vendo como um negócio espiritual voltado ao cristão, é como se fosse um pastor para eles. Pronto, isso. É o líder espiritual. E o cacique é o governo. É o governo como se fosse os co-pastores? Não, o cacique ele é um prefeito, é um governador. Ah, tá, entendi. É um juiz, é um advogado e é o promotor, ele é tudo. Ele pode... Ele inventa suas próprias leis, levanta de manhã, marca uma reunião na aldeia e fala, a partir de hoje nós vamos fazer assim. E o pajé está cuidando das coisas espirituais. Boa, e quem não concorda com o que o cacique falou, que saia da aldeia. E o pajé? O pajé só é o pastor, o cacique é o líder. Isso, o pajé ele pode aconselhar, né? Entendi. Dar algum conselho. Mas o cacique é o cabeça em questões políticas. Cabeça. Exatamente. Ele que coordena toda a aldeia. E você passou por alguma experiência assim? Te mandaram para fora? Sim, brigaram? Então, no início havia dificuldade em entrar nas aldeias por conta de que o pajé é a resistência, né? Certo. Porque ele tem uma noção espiritual. O que vai acontecer a partir dali. Sim. Então ele sempre resistia muito, né, com a chegada do evangelho. Mas aí o Senhor me direcionou, eu fundei uma ONG, né, chama ONG Novo Amanhecer, que ela cuida de crianças indígenas, crianças órfãs, crianças que estão passando por situação de risco, mulheres também. É bom você mencionar sobre isso, porque as pessoas que vêm de fora, principalmente a gente não consegue ter essa visão. O que acontece dentro dessas aldeias com crianças? Né, que você está mencionando aqui, como é que você criou essa ONG para ajudar elas em que sentido? Então, a ONG, nas aldeias existe muito suicídio. Tá. Algumas aldeias, suicídio coletivo. Os pais, o pouco dinheiro que têm, eles tomam muito bebida alcoólica. E aí, depois disso, vem uma depressão terrível, obviamente também uma atuação maligna, e eles acabam se suicidando. Então, tem muitas crianças que perderam seus pais por suicídio. E aí, geralmente, a mãe tem mais 8, 9, 10, 12 filhos, 13 Porque não tem essa questão de não tem controle de natalidade, não existe isso. É só fazer exato, o que porque acontecer. Na mente deles, os brancos tomaram a terra deles. E expulsaram eles de todos os lugares, né? Então, eles têm que aumentar a sua geração
para que eles não entrem em extinção. É da mesma forma que a gente vê os filmes. Pronto, isso. Então, por isso tem mais filhos e mais filhos e mais filhos. Me... E aí a situação econômica é uma África, né? É uma miséria muito grande, muito terrível, e daí é onde que vem essa pobreza, essa situação. E quando o homem se suicida, geralmente a mulher arruma um outro homem, que é padrasto dessas crianças, aí começa tudo quanto é tipo de violência que eu não posso mencionar aqui. Tem muitos casos que entrega a Polícia Federal, ao Ministério Público. Sério? Sim, por conta de muito tipo de violência, de todos os aspectos. Violência doméstica? Tudo. De tudo? De tudo. Pastor, uma coisa que você mencionou e que veio da minha cabeça, hoje a gente mora aqui em Foz do Iguaçu, Brasil. A gente tem a África do nosso lado. Bem perto aqui. Bem perto, onde as pessoas não conseguem ver. Todo mundo tem um desejo de ir para a África. Eu sou uma dessas. Por quê? Porque a gente vê um influenciador, um coach, fulano, vai lá, posta foto ajudando as crianças. Ah, eu tô aqui com o meu amigo, dando comida e tal. Qual que é a sua visão sobre isso? A gente pode servir aqui do lado, no Paraguai, ou na Argentina, e se não gostar, tem no Brasil. E essas pessoas que acham, eu devo ir para a África para sentir que estou servindo alguém. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu entendo assim que o tema missões no Brasil foi politizado, entendeu? Uhum. E existe um... Que palavra posso dizer? Foi um monopólio, pode ser? Que controla esse tema missões. Sim. Então, fazer missões na África é chique. É interessante ir para África. Até outra coisa que eu lembrei, até ator e atriz vão fazer que não são cristãos e vão lá. E ficou um negócio chique. Chique para África. Então, as pessoas querem ir para a África, né? E se gasta muito dinheiro indo na África, só para fazer live, só para fazer fotos. Fala, Deus! Se investe muito dinheiro indo na África. Eu tenho pessoas que eu conheço no Rio de Janeiro, outros estados, que fazem caravana para a África com 10, 15, 20 pastores, né? E é uma fortuna. Estou falando, talvez, entre tudo, $1 milhão de reais. Sim, vai para a África e fica uma semana e volta. E as pessoas ficam abandonadas lá. Sim. Entende? Ser um discipulador, ser um pastor, ser um líder, ser um missionário. E volta e tem material didático aí, fotográfico, por um ano inteiro. Então isso rende dinheiro ir para a África, né? Recente teve um MrBeast, não sei se você conhece, é o maior influenciador, é o maior youtuber que existe no mundo. O MrBeast, ele foi fazer agora uns vídeos na África, de colocar água e tal, um monte de coisa. Não tô falando mal, né? Mas, enfim... O cara foi lá, é um negócio que todo mundo acha bonito, ajudando a África, a situação que eles vivem lá na questão política, falta de comida, enfim, todas essas burocracias. Aí o cara posta um vídeo lá e todo mundo acha bonito. Sim. Então isso é um grande erro que muitas pessoas conseguem ver. Onde eu posso servir, eu estou falando uma dessas pessoas que podemos ir lá no Paraguai, dentro da Argentina, dentro do Brasil até, servir uma aldeia, servir uma comunidade, servir uma favela. E, em vez disso, a gente acha mais bonito viajar para a África, claro. Fazer esses vídeos e tal. Obviamente. Né? E aqui ao lado da minha casa, que eu moro aqui em Foz, até a primeira aldeia da Argentina, 9 quilômetros. Uau. Depois da ponte. E nós temos crianças ali que passam 3 dias sem comer. Meu Deus. Que hoje, esse momento, ainda já fazem 3 dias atrás que não comeram nenhuma refeição. Porque a gente vê os indígenas nos sinais, né? Às vezes eu ajudo, às vezes falo, os caras estão aqui para cobrar e tal. Não estou sendo perfeito, eu estou sendo verdadeiro assim na frente do público. E a gente não ajuda, né? E a gente consegue ver essa experiência que eles estão vivendo, essa pobreza, é muito tenso, né? Sim, essa pobreza, falta de alimento, falta de materiais, falta de higiene, todas essas questões, né? Pastor, como é que se chama? A Missão El Shaddai, né? Missão El Shaddai. Entendi. Pastor, eu falei com você no telefone, uma curiosidade. As pessoas estão sofrendo por fome, as pessoas estão sofrendo de suicídio dentro das aldeias, estão com problemas familiares e assim, diante das crianças que sofrem também com doenças por falta da comida. Essas doenças que você vê, as doenças da carne, manchas, é normal? Como é que é?
Assim, vocês conseguem ajudar com remédios? Vocês têm alguém que oferta? Como é que vocês estão conseguindo? Então, nós temos um problema aí que essas pessoas que estamos lidando não são índios, são indígenas. Tá. Então, o índio em si, que está lá no Amazonas, mais para dentro lá do mato, esse índio não tem esse problema que o indígena aqui tem. Sim. Problema de saúde. Porque são indígenas, ou seja, são índios meio que urbanizados. Tá. Os índios são os índios urbanizados. Não, indígenas. Indígenas. E os índios são lá do mato, que não tiveram contato com outras pessoas. O contato que vocês vivem com indígenas. Indígenas. É diferente. Isso, é bom deixar. Isso, é bem interessante, separado. porque esse indígena, ele teve contato ao refrigerante, teve contato à bolacha recheada, teve contato a hambúrguer do Mac. essas coisas aí. Então, eles trazem muitos problemas de saúde para dentro da aldeia. Entendi. E a situação de saneamento básico não existe. Não existe saneamento básico. Os índios, curiosidade, da Amazônia, eles vivem melhor que os índios? Com certeza. Nossa. Com certeza. É bom mencionar isso. Isso não tem nem dúvida. Né? Pela questão do que eles consomem da cidade... E não tem contato com, entre aspas, o branco. Entendi. Entende? Não tem lixo, essas questão Porque toda. tem lixo na cidade. Muito, perto deles muito. também, principalmente. E aí o indígena aqui traz isso para dentro da aldeia, que a aldeia é quase que urbana. Entende? É um bolsão assim esquecido. Uhum. E muitas crianças, aí os banheiros, assim, as necessidades básicas feitas no chão, de qualquer maneira. Isso vai causando doenças, e não tem recurso para se tratar. Entendi. E as crianças naquela situação bem complicada. Quantas aldeias hoje você cuida, pastor? São 27 aldeias. 27? Quantas pessoas em total, assim? Tô falando de cristão, entre cristão, mais de 6 mil cristãos. 6 mil cristãos? 6 mil você cristãos. cuida? Não sou eu. No início eu comecei grupo. a plantar igrejas, Sim. né? E depois Deus me levou a formar uma escola de pastores indígenas. Tá. Então, aquele indígena que tem um chamado de Deus, ele vem para Foz e ele estuda missiologia com a gente 1 ano, 1 ano e meio. A gente devolve ele na aldeia e ele é um líder lá. Então, hoje nessas aldeias todas tem um pastor lá, cuidando, fazendo culto, batismo, como fosse uma igreja urbana normal acontecendo. Pastor indígena. Boa. E daí o que eu faço? Hoje eu tenho um obreiro indígena, um pastor, eu falo com ele e ele fala para os outros 20 e tantos pastores indígenas. Você lidera, entendi. Exatamente. Daí a coisa acontece assim, naturalmente, porque são igrejas que estão em potencial dentro das aldeias. Tá, e em questões de oferta, dízimo, assim, curiosidade, só para mudar um pouco o clima aqui, você cobra deles alguma... Porque são, assim, nas igrejas das cidades, quando tem um pastor líder, ele geralmente leva o dízimo, né, das 24 igrejas. Você pega algo, como é que é feito? Ou você ajuda eles na oferta, como é que é? Não, todos os obreiros indígenas, pelo contrário, a missão tem que ajudá-los. Ajudam. Ajuda. E como é que você vive? Como é que você vive com isso? Alguém oferta na sua vida? Você tem alguma empresa? Ou você vive da fé? Então, veja só, quando eu organizei a missão, eu criei um CNPJ, uma liderança da missão. Então, depois de um tempo, a missão falou, você vai ter um salário, uma ajuda de custo da missão. Tá. Então, hoje eu sou pastor da missão e eu vivo com a ajuda de custo que a missão me dá. Entendi. Desse grupo, né? Del Shaddai. Exatamente. E quem que oferta nessa missão? Não são pastores, são raríssimos pastores, líderes de igreja, quase nenhum. Tá. Entendeu? Igrejas em si, nenhuma igreja em si. Uau. Pouquíssimas, às vezes 1 ou 2. São empresários? São igrejas, ou são irmãos aposentados, pessoas que trabalham, ganham salário mínimo, pessoas que ganham até no máximo 2 salários. São essas pessoas que mantêm todo esse trabalho funcionando. Pessoas que conhecem através das redes sociais, irmãos e irmãs que congregam, quem sabe, em Manaus, em Portugal, aqui em Rio Grande do Sul, não importa. Sim. Pessoas de várias partes do Brasil, do exterior, que mandam mensalmente R$100, R$200, R$80, começam a dizimar na missão, mesmo congregando em outro lugar, começam a mandar o dízimo para a missão. As igrejas geralmente não querem fazer aliança com missão indígena. Tá. O meu trabalho, um dos meus trabalhos é abrir porta para a missão, bater nas portas das igrejas e conversar com o pastor, fazer conexões, mas infelizmente não é bem-vindo. Pastor, se quiser olhar nessa câmera, sinta à vontade, coloca um número de celular ou e-mail. Não, sério mesmo, porque às vezes, se Deus quiser, chega um vídeo viralizar para as pessoas ajudarem, porque eu não tenho esse poder de ajudar,
Mas eu acredito que Deus colocou esse equipamento nas nossas mãos para servir. Em que sentido? Achar um jeito e Deus vai fazer. Deixe seu número, fala para as pessoas, se expõe, assim, fica à vontade aí. A gente não faz geralmente isso, mas eu senti assim, através do Espírito Santo, que fica à vontade. Sério mesmo. Ok, então nós acreditamos que o Evangelho de Cristo tocará o mundo inteiro. Eu acredito nisso. Acredito que o reino de Deus não é para um povo só urbano. Acredito que quando Deus disse que amou o mundo inteiro, é para todas as pessoas debaixo do sol, aonde vive, não importa onde vive. E nós temos esse entendimento de que Deus levantará pessoas ao redor do mundo para contribuir em missões, para que mais missionários sejam enviados e que esses indígenas possam ter essa experiência de conhecer a Cristo em vida. Então eu quero aqui abrir meu coração e dizer, você que deseja ser um missionário, porque missões se faz indo, se faz contribuindo e orando. Então você que deseja ser um missionário e fazer com que o nome de Cristo alcance essas crianças, porque quando você leva alimento a uma criança indígena, não importa a irresponsabilidade do pai, mas o pai é bêbado, o pai é alcoólatra, isso não importa. Eu não vou levar alimento ao homem e à mulher. Nós cuidamos de crianças. Temos um projeto que chama-se Casa do Pai. A Casa do Pai é onde a criança indígena levanta de manhã, vai para esse lugar e tem um café da manhã servido. E ele pergunta, quem trouxe o café da manhã? Eu disse, foi Deus que trouxe para você. Uau. João 3,16 trouxe o café da manhã. João 3,16 serviu o almoço para vocês. Uau. João 3,16 serviu o jantar para vocês, porque Deus ama vocês. Então, através do dinheiro, o seu dinheiro é ferramenta de Deus para tocar essas crianças. O seu dinheiro é instrumento de Deus para tocar essas crianças. Nós cremos nisso. Amém. Qual que é o valor mínimo que a pessoa pode ofertar? O valor mínimo é a partir de R$1. Pode ofertar não o que importa sentir. O valor, qual seja o valor. Tem algum número de celular para você deixar já? O número de celular é 45 99824 4299. Eu vou reforçar aqui, o pastor vai falar o Pix. Assim, se você se sentir à vontade de querer ofertar, se sentir no coração, pode pôr o Pix aí. Mas eu vou ter que pegar outro lugar, não tem em mente. Tá, fechou. Então é uma boa explicação para vocês verem que o negócio não é bem bolado, né? Porque, assim, se fosse bolado, já estava aqui. Já estava aí. Mas é interessante acessar a Missão El Shaddai. Pode. Missão El Shaddai, tanto Facebook como Instagram, como YouTube. Missão Indígena El Shaddai. E você vai ver lá os meios de contribuir. Você pode adotar uma criança, inclusive. Pode adotar um obreiro. Uau. E pode também adotar uma família de missionários. Ou contribuir com a base missionária, que é onde nós formamos obreiros indígenas. Assim, eu já vi pessoas sendo adotados, adotar, né, na África, né, adotar um africano, uma criança africana. Em vez de fazer isso, faz aqui na nossa cidade, nossos vizinhos. Entre em contato com a Missão El Shaddai, deixa Deus te usar aqui perto. E é um negócio assim, certo, honesto. Eu vou perguntar algumas perguntas para o pastor para a gente tirar essas dúvidas. Porque, a gente tem o nosso podcast, a gente não tem nada de retorno no podcast. Só que as pessoas não têm, algumas, né? Muitas têm essa visão, da mesma visão que você tem. A gente faz isso por prazer, que esse prazer que Deus colocou no nosso coração para a gente servir. E da mesma forma que você falou, a gente não escolhe o que quer. Se queria, eu ia ter outras questões, mas é o que o Senhor colocou na minha mão agora, então vamos cuidar bem feito. Então, hoje a gente tem um podcast onde a gente está publicando uma história de um servo de Deus, onde ele está servindo, onde você pode ajudar com uma oferta de R$1, R$10, 20, 100, 200, 1.000, o que você sentir no coração. Deixa um número aqui, entra em contato com ele, entra no Insta, manda uma mensagem que eles vão poder te informar melhor, tá bom? E só reforçando, estamos no Natal Missionário, né? Uau! Natal Missionário, ano passado conseguimos tocar 9.000 crianças com o Natal Missionário. Uau! Crianças que nunca tinham recebido um presente. Uau! E puderam abrir o presente. Quantas crianças tem? Muitas crianças. Quantas? Milhares de crianças. Mais ou menos. Se for para nós atendermos todas as crianças, vamos falar em 21.000 crianças. Hoje? Hoje. Tá, então pronto. Eu não vou fazer isso em público, mas eu vou ofertar alguma coisa para essas crianças. Amém. Tá bom? Amém. Pode ser brinquedo, pode ser dinheiro. Isso. Só que se eu fazer aqui, vai parecer muito... Entendi. Muito homem. Entendi. Entendeu? A gente faz isso através
que Deus faz, né? Porque eu sou empresário, a gente tem uma empresa de brinquedos, a gente importa brinquedos, eu vou ofertar um certo número, eu vou pedir ajuda para os empresários que eu conheço, para a gente fazer isso de bom coração. Amém. Assim, 21 mil brinquedos, eu vou falar para vocês, é difícil de chegar. Mas para tudo Deus tem um propósito. Eu acredito que esse podcast pode levar a uma certa vontade que Deus quer, né? Não é o homem que faz, né? E você entende que para gerar esse Natal missionário, nós visitamos todas as aldeias. Sim. Além de entregar o brinquedo, é o dia das crianças. Uau. É Natal. Uau. E eles têm que saber que Jesus nasceu. Uau. E não adianta nós chegarmos a uma criança indígena, abraçá-la e dizer, Jesus te ama, Jesus nasceu, é Natal. Eles não entendem. Mas quando eles abrem um presente e eles veem um brinquedo saindo de dentro daquele pacote lindo e dizer, a igreja brasileira trouxe para você, a igreja ama vocês. Uau. Está servindo um almoço para vocês ali. Esse ano a intenção é servir mais de 5 mil refeições para as crianças indígenas. Assim, 5 mil refeições em quantos dias, quantas vezes? E nós já começamos dia 1º de dezembro e vamos até 30 de dezembro com o Natal Missionário. Uau. Hoje mesmo vai ter, amanhã vai ter, depois da manhã vai ter. Amém. Só paramos dia 25, de 26 retornamos, vamos até dia 31, talvez até dia 2 de janeiro. Curiosidade, a refeição que vocês dão é uma vez por dia ou 3? Não, visitamos cada aldeia dessa no Natal Missionário e servimos aquela refeição linda para eles, entregamos o presente. É um dia de brincadeira e depois vamos para outra aldeia. Uau. Pastor, uma curiosidade, essa refeição que vocês dão para cada aldeia, eles recebem uma vez por ano? Eles não têm, eu vou lá comer uma comida boa? Não, essa comida boa, a comida boa que é um arroz com frango, é uma vez por ano. Essa é a comida boa. Caraca, velho. Essa é a comida boa. É bom você falar porque você está convivendo isso, porque a gente tem outra imaginação. Você entendeu? Eu tive uma perseguição religiosa. Agora, se eu começar a falar, você vai ter curiosidade de entender. Mas falar perseguição, muitas pessoas entendem de um jeito. Aí, quando eu começar a falar, vai entender de outro. E você, mesma coisa. Você está falando de um arroz e um frango? Cara, a gente acha em qualquer lugar aqui, tem possibilidade de comprar. E eles não tem por causa de várias questões assim. É difícil. E sem palavras. Às vezes a gente recebe alguma crítica, e eu quero deixar bem claro que nós não servimos adultos. Não servimos adultos. É bom mencionar. Crianças e adolescentes. É bom mencionar. Nós servimos esse público. Vocês ajudam os adultos que querem ser ajudados? Aí sim. Aí vocês entram. Quando esse adulto quer ser ajudado, quer entrar debaixo dessa cobertura, quer entender sua responsabilidade de trabalhar, de cuidar da sua família, de arrumar um emprego, aí a gente ajuda esse adulto. Ao contrário, não. Uma curiosidade, tem alguns indígenas que saem de suas aldeias e vão para trabalhar na cidade e voltam nas aldeias ou ficam na cidade? Como é que tem essa questão de nessas aldeias mais próximas, que nem algumas na Argentina, alguns indígenas saem para trabalhar. Ok. E geralmente é servente de pedreiro, alguma coisa assim, porque eles não têm estudos, né? Certo. Não têm estudo, as mulheres também não. Fica difícil. Entende? Não sei se eu posso falar, mas devo falar, né? A questão da higiene também das mulheres é muito complicada, né? A questão cultural que eles... Cultural, né? Entendi. Então vamos falar sobre a questão cultural, né? Sim. Então muito difícil, assim, uma dona de casa abrir a sua casa para uma mulher trabalhar. É difícil. Muito difícil. É impossível, né? É impossível, você tem razão. E no mesmo caso o homem não tem habilitação, não tem como dirigir, não tem curso superior, não tem curso básico. Então sobra um servente de pedreiro, por exemplo. Sim. E quando não conhecem a Cristo, o demônio do alcoolismo domina eles. Eles vão trabalhar o dia inteiro e na volta passa no bar, fica ali tomando até de madrugada, volta para casa alcoolizado, já geralmente com chicote na mão, com a madeira, espanca a família inteira, caraca, filhos e esposa e tudo, e assim segue a vida. Porque não tem educação, né? Não foram criados direito. Não existe. Então é um desafio muito grande. É um desafio para você também, né? Mas eu acredito que Deus... Estamos vivendo um momento profético. Acredito que esse 2024 vai ser um ano que Deus fará muitas coisas. Eu estou para publicar um livro ano que vem. Você me comentou desse livro. Como é que vai ser feito? Você vai falar das histórias que você teve? O livro de missões vai ser contado durante os 13 anos de missões. O que eu vivi, as experiências.
de salvação, de libertação, plantação de igrejas, formação de missionários, pastores. Vai ser um livro que vai trazer uma história, né? Contando tudo isso. Fala duas experiências assim que você acha mais uau, que Deus fez assim na sua vida, mas são experiências de começar assim, um terror e depois Deus transformar numa bênção. Sim, se chegar agora na sua cabeça. Na área de libertação, por exemplo? Pode ser. Olhando para você. Pode ser. Eu me lembro quando o evangelho entrou na aldeia em São Miguel do Iguaçu. Ali era proibido o evangelho. E não se podia pregar o evangelho ali. E eu ajudava já com questão social há algum tempo. Fiz algum Natal missionário, levei alguns médicos, advogados. Nós temos advogados que cuidam da questão jurídica dos indígenas. Uau. E era proibido o evangelho. Um dia à noite o cacique me ligou, dizendo: pastor, eu quero que você venha aqui, mas não como assistencialismo, eu quero que você venha como pastor aqui. Uau. Era de madrugada. E eu falei: o que aconteceu? Ele disse: aqui houve um endemoniamento coletivo da aldeia. Uau. Aqui, mais de 80 pessoas estão endemoniadas, possessas. Caraca. E o pajé está trabalhando aqui já faz uma semana e não consegue O pajé, solução. os pajés, desculpa o corte aqui, mas é uma curiosidade porque você está contando a história. O pajé, eles se convertem também ou eles vivem naquilo que eles... Não, nós temos na história toda um pajé convertido e hoje é obreiro. Glória a Deus. Os outros geralmente fogem da aldeia, quando o evangelho chega e migram para outra aldeia. Ah, legal você mencionar isso. Eles não ficam ali para ser subjugados pelo poder do evangelho. Ah, porque saem... quando a luz vem... Sai embora, né? Desculpa atrapalhar, tá? Não, mas continua tá a certo. história. Então eu reuni os obreiros da base, né? Os indígenas, os missionários, e nós entramos na aldeia, em São Miguel do Iguaçu. Fizemos uma campanha, uma tenda de oração, né? Uma tenda de oração, e ali começamos a implantar o reino de Deus. Entre todos, mais ou menos 40 dias que ficamos ali, mais de 90 pessoas foram libertas. Uau. Por possessões malignas. Mas eu falo assim, possessão maligna de alguns levitarem em cima da cama. Uau. Levitarem. Pode falar, a gente está aqui para ouvir. Mulher, eu tive uma experiência com uma mulher que nós fomos orar, quando entramos na cabana, ela se virou assim na minha frente, foi para cima da cama e levitou, ficou assim, Uau. tocando a cabeça no teto da casa e falava assim: vem aqui, venha. Milhões de demônios, possessão maligna. E interessante que os demônios eles espalham, eles se multiplicam. Enquanto está orando para um aqui, o outro na outra cabana também, lá também fica endemoniado. E o que eles têm na mão eles trazem: é facão, é enxada, é foice, é martelo. À noite, às vezes sem energia elétrica. Se não é o poder de Deus, estaria morto. Uau. Glória a Deus aí pela sua vida, pela coragem. Porque não é fácil deixar tudo para trás e fazer... desculpa essa palavra, mas fazer essa loucura. Porque a gente já tem uma intimidade e conversar, né? Tive experiência de ter que trazer demônios territoriais que dominavam a mente da pessoa, não só o corpo. E o Espírito de Deus me orientou a tirar da aldeia. Porque a possessão maligna era tão grande, territorial, que tive que tirar da aldeia para trazer para a base, para a libertação. Uau. Coisa tremenda. Pessoas violentadas por demônios sexualmente, jovens, meninas, para passar por terapia aqui, por psiquiatra, por psicólogo, depois da libertação. Pessoas que sofreram abuso sexual por demônios nas aldeias. Uau. Coisas impressionantes. Loucura, né? Loucura. Pastor, é bom te ouvir. Se quiser contar mais uma história, fica à vontade. Leve seu tempo. Quero agradecer e dizer que eu acredito que missões vai ser... Esse tema missões vai despertar no coração da igreja. O serviço, né? De servir, né? Vai despertar. E toda vez que eu passo aos domingos, né? Aqui em Foz do Iguaçu, em outras cidades, e vejo tanta gente, tantos cristãos glorificando e cantando e louvando. É importante isso, né? Cantares, nos reunirmos, tá? Mas eu lembro ainda dos povos perdidos. Eu me lembro enquanto cantamos Maranata, a hora vem Senhor Jesus, e tem lugares que nem sabem nem quem é Jesus e nem o que significa Maranata. Sabe, isso dói meu coração. Dos órfãos e das viúvas, né? Entende? Essa nossa visão, essa é a visão que a gente deve ter do reino. Os órfãos e as viúvas. E eu fico um tanto preocupado com isso, por conta de que milhões e milhões de dólares
são arrecadados mensalmente ao redor do mundo em nome de Deus, sabe? Sim. Em nome de Deus. E eu fico pensando assim, o templo de Deus, que Deus tanto ama, que são as criancinhas, né? Uau. Que não conhecem, sabe? Que não sabem quem são. Às vezes precisando de um abraço, entende? E eu tiro agora, estamos no Natal Missionário, vou falar novamente, e eu entrei em contato aqui em Foz do Iguaçu com 40 igrejas para ajudar no Natal Missionário. Talvez uma equipe, um músico, talvez alguém que fazer um teatro, alguma coisa. Não tem espaço. Nós temos cristãos envolvidos com tempo para tudo, mas para missões não. Isso é muito complicado. Assim, muito difícil. Se cada igreja ofertasse R$100 ou 50, não sei, tem essa habilidade, poderia ajudar muito. Muito. Assim, não queremos ser hipócritas, né? A palavra certa, mas, pô, eu prego algo e não fazer. Mas, oferta 50, 100, que você conseguir. Mas o importante, acho que a pessoa tem que ter essa atitude. Mano, é o meu dever ofertar. Não é para ofertar na vida do pastor, não é para ofertar na vida dos obreiros das aldeias, é para ofertar para os órfãos. Entende? E é triste também, outra coisa que a gente esqueceu de mencionar, cada mulher lá nas aldeias, quantos filhos tem? Aquela que é infértil deve ter 8 filhos. E esses 3 que estão na rua são os mais pequenos que ela traz junto? Isso, são aqueles que não podem ficar em casa. Porque os maiores já ficam. Caraca, velho, já tá explicado. Já fica em casa. Já tá explicado. E os maiores que tá falando é 8 anos, 9, às vezes 10. Porque as mulheres, geralmente, que estão aqui na cidade, que a gente consegue ter o primeiro contato com elas, ou é o único contato que a gente tem, eu falo assim de mim mesmo, as mulheres geralmente têm de 30 a 40 anos que estão na cidade, que estão pegando aquela esmola ou aquela comida, e um filho tá no braço, o outro de 2 está no chão, o terceiro e o quarto filho, que tem em torno de 5, 6, 7 anos, estão pedindo esmolas. E os outros 4 estão em casa. Caraca. E tem mais uma ali na barriga. Geralmente vai vir, tá com 6 meses, 7 meses. Meu Deus, é difícil não rir, né, nessas horas. É um desafio grande, né? Galera, a gente está aqui para servir, mas também vocês façam o impossível acontecer, tá bom? Pastor, últimas considerações, você fica à vontade. Ok, eu novamente agradeço por essa oportunidade e quero reforçar, dizer assim que se nós abrimos o coração para Deus de verdade e entendermos e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o seu propósito? Qual é a sua vontade? O que o Senhor deseja de mim? Com certeza Deus vai tocar o seu coração e missões vai ser um tema importante que Deus vai ministrar ao seu coração. Amém. O desejo de Deus é se revelar a todo ser humano, toda criatura, todo ser humano. O desejo dele é que ele seja manifesto, que seja apresentado a todo ser humano. E o dever da igreja é fazer esse encontro, promover esse encontro. E eu quero incentivar você a investir em missões, a compartilhar o nome do Senhor, para que toda a terra conheça o Senhor Jesus. Amém. Isso é um fato, vai acontecer. Amém. Galera, muito obrigado por ter assistido aqui. Pastor Walter Miranda, Deus te abençoe. Amém, agradeço. A gente se sente inferior em questões de serviço quando você está falando aqui, cara. É impressionante. O pouco que você falou assim atingiu a minha alma e é difícil não mencionar, né? A questão que a gente às vezes ora para Deus, fala, ô Deus, me leva para lá, me leva para cá, e a gente não vem aqui na nossa vizinhança fazer o nosso melhor. Às vezes não precisa levar dinheiro, não precisa levar coisas, só levar alguns quilos de alimento ajudaria muito, ou alguns remédios. Questões de remédio, né, que a gente esqueceu também, ou papel higiênico, cara, é muita coisa. Então... Material didático para as crianças. Sinta à vontade aí. Agora chega em janeiro, né, a época deles voltarem à escola. Geralmente a aldeia tem uma escola dentro da aldeia, que vem alguns professores do governo dar aula dentro da aldeia, e eles não têm material didático. Não tem mochila. Papel A4, né? Não tem? Qualquer coisa, não tem nada. Caraca. Não tem um chinelinho para ir para a escola, não tem um tênis, não tem uma roupa para ir para a escola, não tem nada. Não tem nada. E qualquer ajuda é muito bem-vindo. Gente, a gente fez a nossa parte, agora vocês também, deixa Deus usar vocês. Gente, amém. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, arrasta para baixo, brincadeira, se inscreva aí no canal. Faça um comentário, manda aí para uns 20 amigos, deixa que o reino
exploda. Até mais, um beijo, forte abraço, até o próximo episódio. Falou!